Olá, a série Literatura Hoje do portal Entre Textos tem a satisfação de conversar com o poeta Diego Mendes Souza. Esta série tem como objetivo principal revelar aspectos temáticos e formais da literatura que se produz no Brasil hoje a partir do olhar do próprio escritor. É uma satisfação tê-lo conosco, o poeta Diego Mendes Souza. Boa noite. Lendo Boa sua, noite, Lula. lendo sua poesia, um reflexo que tenho dela é que para você poesia é exaltação do sentimento, do processo criativo e da própria poesia. Principalmente desses três elementos. Para você, o que é propriamente a poesia? Quero abrir esta entrevista lembrando de um grande escritor piauiense, de Oeiras, seminal artista da palavra, que era o OG Rego de Carvalho, Orlando Geraldo Rego de Carvalho, e que tinha um conceito brilhante e que guardo comigo desde quando eu era ainda apenas um leitor. E ele dizia: o artista tem que se expor, nem que seja para o ridículo, mas tem que se expor. E agregando essa ideia do ridículo a um pensamento também dos versos de Fernando Pessoa, poeta da poesia moderna portuguesa, em que ele dizia: todas as cartas de amor são ridículas, não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Então, Dilson, poesia para mim é essa carta de amor tão cantada e decantada pelo mundo afora. Essa ideia do ridículo sempre me fascinou. Eu nunca tive medo de me expor, sempre fui ousadia. Então, respondendo à sua pergunta, a poesia é a máxima expressão do excêntrico, do extravagante, do esquisito, do desprezível, do insignificante e até mesmo do irrisório, do que tem pouco valor ou mesmo nenhum valor. A poesia, ela tem importância para mim, claro, como criador, como poeta. Eu carrego aquela ideia do Mário de Sá Carneiro, né? Eu não sou eu e nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para um outro. Então a poesia é essa transformação do sair de si, da casa de si para o outro, né? É sair do criador para quem vai lhe ouvir, que é quem se comove com o que você expressa em seus pensamentos, em seus sentimentos. E isso é a minha maneira de saber das coisas do mundo. E a poesia é a visão de mundo, é a visão das coisas. É a minha maneira de ser ridículo. Por isso que eu lembrei do OG Rego de Carvalho e do Fernando Pessoa. Porque essa questão de ser ridículo dá voz às nossas dores e às nossas mazelas, né? É o que a gente carrega na alma. Então a poesia é esse diálogo que vai de mim para um outro, que vai de mim para mim, inclusive, né? Ele vai e volta, tendo o possível leitor, aquele que vai me ler, como espectador de uma insanidade que beira até a santidade, entremeada por uma paixão sem limites, a palavra, a linguagem, a língua pátria. Porque você escrever é você ter esse amor dentro de si, é a valorização da palavra. Eu sempre li muito dicionário, por isso que nos meus primeiros livros eu sempre tive essa caça da boa palavra, de inventar palavras também. E isso eu tenho muito de Guimarães Rosa. Então, minha carreira literária ela começou lá atrás, né, no tempo que eu era um menino ainda muito tímido, sobrevivente das inúmeras misérias existenciais. Mas E vamos eu chegar sempre lá, quis mas vamos ser chegar, escritor, Dilson. mas vamos chegar lá já nesse ponto aí dessa sua história pessoal, né? De exaltação da palavra, de identificação com a palavra, da palavra como projeto de vida também, né? Que isso é muito claro, né, na sua produção, não apenas pela quantidade de livros publicados já, mas pelo seu diálogo permanente com a palavra, né? Então eu lhe perguntaria então, diante do que você afirmou aqui, a poesia então seria para você, sobretudo, uma forma de reagir às banalidades da vida.
É uma forma de resistir ao banal, é isso? Exatamente, Dilson. A minha poesia, ela é orgânica, né? Ela está dentro de mim. É uma expressão do ser, né? Do viver. É a vivência que se transforma em palavra, a vivência que se transforma em transcendência, né? E eu sempre quis ser escritor. O meu sonho desde menino foi ser escritor. Eu sempre quis ser um escritor do porte do Victor Hugo. Já pensou? Olha a ambição. O mesmo de Hemingway, né, que foram expressões que me conduziram, de certa forma, pela árdua arte de escrever, porque escrever é um ato de coragem. Eu sempre digo isso, escrever é um ato de coragem, é uma tarefa muito árdua, que exige muito, muito mesmo de quem se empenha pela arte da palavra. E é difícil, é uma expressão difícil, muito difícil. Eu pediria sua permissão para nós percorrermos aqui um pouco da sua trajetória pessoal. Eu vou projetar aqui alguns dos livros, aliás, os 10 livros e poemas, nós vamos nos deter particularmente aos 10 livros publicados. Nos permita aqui. Vamos aí. Então, eu vou pedir para você nos falar um pouquinho da sua história, tá? Com a palavra poética, mas eu gostaria de projetar aqui alguns desses poemas. Aliás, então, primeiro, algumas das capas desses livros, corrigindo, né? Então, nós temos aí Divagações, de 2006. Temos em seguida, em 2008, Metafísica do Encanto. Vamos ter em 2010, 50 poemas escolhidos pelo autor. Eu adoro os livros dessa coleção, tenho vários cá comigo. É uma coleção muito importante para a poesia brasileira, principalmente da segunda metade do século XX. Também está lá o nosso Chico Miguel, né? Está Francisco Miguel de Moura e o Álvaro Pacheco, piauiense também. Aí nós temos Fogo de Alabastro, 2011. Temos em seguida Candelabro de Álamo, de 2012. Temos Gravidade das Xananãs, de 2019. Tinteiros da Casa e do Coração Desertos, título 2019. O Viajor de Ataíba, de 2019. Velas Náufragas, motivo do Círculo de Leitura Virtual de Entretextos, 2019. E, por fim, Fanais dos Verdes Louzeiros, 2019. Então, eu vou pedir para você contar um pouco dessa história pessoal expressa, eu digo da história pessoal dos livros. Sim. Dos livros de sua autoria, e ao mesmo tempo eu lhe faço uma pergunta. O que um poeta com tantos livros publicados, e livros que revelam a identidade muito clara, livros que revelam um projeto literário também claro para quem lê poesia, o que um poeta que publica bastante, que tem um projeto literário definido, faz para não se repetir? Ou não há como fugir disso? O poeta, ele em essência se repete. O que você diz a respeito? Minha poesia, Dilson, é uma multiplicidade. Eu não considero que eu me repita. Cada livro ele tem uma identidade, ele tem um rosto diferente. E a verdade é que ainda hoje, por não ter a razão, né, eu não me considero um escritor, eu me considero apenas um poeta. E eu acho que é exatamente por isso que eu consigo mudar de um livro para outro, não os temas, né? Os temas eles permanecem, principalmente a questão do tempo reencontrado, do tempo de desembarque, né? Do tempo projetado, da questão passadista, da alma do poeta, né? Isso permanece, mas eu tento explorar de uma forma diferente cada livro. Por exemplo, Divagações, que é o meu livro de estreia, né?
inclusive essa capa do livro é uma pintura minha, porque minha primeira manifestação artística não foi a poesia, né? Porque poeta eu me descobri bem depois, mas eu gostava muito de artes plásticas, tanto que a maioria das capas de alguns dos meus livros são pinturas, né? São cenas da arte universal, né? Gauguin, Lautrec, Mondrian, né? São grandes artistas, mas o primeiro livro, a capa do livro é minha, por isso que é a capa mais feia, né? Vamos dizer assim, porque eu me considero um artista plástico frustrado, né? Eu queria ser Van Gogh, eu já disse que eu queria ser Victor Hugo, Victor Hugo, agora eu quero ser Van Gogh, mas não consegui. Então, Divagações nasceu em 2006, né? O livro nasceu em 2006, mas eu comecei a escrever muito antes, eu comecei a escrever em 2003, né? Em São Luís do Maranhão foi onde eu me descobri poeta, e eu ia para São Luís para estudar, né? Eu ia para o arquivo público, veja, eu era um menino, né, de 13 anos, e eu adorava ir para o arquivo público estudar, pesquisar, né? Porque eu queria escrever um romance. Eu tinha a ideia de escrever um romance chamado O Filho de Atenas, mas nunca consegui desenvolver. Tem os manuscritos nos cadernos amarelos que eu tenho, né, que eu tinha, eu gostava de escrever, porque essa cor amarela sempre me atraiu por ser a cor da inteligência. Então eu me expressava nesses cadernos, né? E eu queria ser um romancista. Mas quem sabe um dia eu não consiga, né? Mas o poeta ficou. Então a transmutação dos livros é exatamente por isso, é porque eu não tenho raciocínio, eu não raciocino, eu deixo que a emoção fale, né? E esse livro Divagações, que foi meu livro de estreia, ele foi escrito entre 2003 e 2006 e foi um livro muito bem recepcionado, né? Inclusive eu fiquei muito feliz porque eu tinha 16 anos de idade e recebi um cartão postal do Afonso Romano de Santana. Já pensou? Um menino recebendo um cartão postal de Afonso Romano de Santana, e o Afonso dizia nesse cartão postal que parabéns, Diego, dava os parabéns, né, as felicitações, e dizia para mim continuar a escrever, né, ler e escrever, que era muito importante, porque escrever é uma luta muito lenta. Com o tempo, eu constatei tudo isso que o Afonso me disse, né, no meu despertar. E também tive o aplauso, né, ali na minha peça inaugural, eu tive o aplauso de muitos membros da Academia Piauiense de Letras. Eu recebi carta do Wilson Carvalho Gonçalves, uma carta belíssima, fazendo elogios ao meu livro, do Celso Barros Coelho, da Nerina Castelo Branco, do Alcinor Candeira Filho, do Herculano Moraes, do Ardir Filho, do Francisco Miguel de Moura, enfim, foram muitos os poetas que se manifestaram com entusiasmo sobre a minha obra de estreia. Então, tudo isso me impulsionou, né? Divagações me levou a uma consciência intensa, né? E também de amor filial a um grande artista piauiense que é o Tarcísio Prado. Foi através de Divagações que eu comecei a dialogar com essa grande sabedoria humana que era o Tarcísio. Então, as Divagações, de certa forma, abriu as portas, né? Inclusive, Divagações foi tema na coluna do Sérgio de Sá, no Correio Brasiliense, isso em 2007. E nesse tempo não existia, como hoje, as redes sociais, né? Onde todo mundo já estreia nacionalmente. Era muito difícil, era um passo lento, né? Você se correspondia ainda por cartas. Eu ainda conversava muito via correios e depois e-mails, né? Os e-mails apareceram, mas as redes sociais vieram bem depois. Hoje todo mundo estreia nacionalmente, mas no meu tempo não foi assim. Foi um lento caminhar, por isso que as palavras do Afonso, ainda hoje, elas ecoam dentro de mim, né? E na sequência veio o livro Metafísica do Encanto, também uma edição independente, publicada em 2008. Esse livro recebeu o Prêmio Olegário Mariano da União Brasileira de Escritores, do Rio de Janeiro. Era uma seleta, né, da diretoria, e dentre esses que se manifestaram estavam Estela Leonardo, Margarida Finco e Luiz Gondim, de Araújo Lins. Então, fui muito bem recepcionado no meu início, o que impulsionou para que eu tivesse novos projetos, né, para que viessem todos esses outros livros. Participei, por causa de Metafísica do Encanto e de Divagações, eu participei da primeira Bienal Internacional de Poesia, que ocorreu em Brasília, promovida pela Biblioteca Nacional, onde eu fui como convidado através do convite do professor Antônio Miranda,
né? E ali eu conheci Astrid Cabral, Jorge Tufi, Alice Curvelo, Alice Espíndola, Lute Sarmento, Francisco Marcelo Cabral, Alice Ruiz, Ronaldo Werneck, Susana Cabucci, enfim, eu tive a oportunidade de conviver com os grandes poetas que estavam produzindo naquele momento no Brasil. Eu perguntaria E a você, depois disso veio os 50 poemas. eu perguntaria a você, vou fazer uma pequena interrupção aí na sua exposição, para lhe perguntar o seguinte: o que há de social na sua poesia? Muito se diz que, por mais que o poeta, na expressão da sua subjetividade, ele utilize-se de motivações muito particulares, em todo e qualquer texto nós temos a presença do social, do coletivo. Como o social e o coletivo, eles estão presentes nesses livros, nesses 10 livros que você tem já publicado. Isso está no ritmo, né, Dilson? Está no ritmo, no corpus dos livros, porque é como você diz, ter o povo, né, falar a fala do povo. Não é a rosa do povo do Drummond, mas você tem que ter essa visão do coletivo. E principalmente no meu primeiro livro, Divagações, ele tem muito disso, né? Muito dessa essência do mundo, né? É você ser a antena da raça, como dizia o Ezra Pound, né? Então, não é que minha poesia tenha um viés de discurso como tinha o Ferreira Goulart, né? Um discurso político, politizada como a do João Cabral de Melo Neto. Mas, claro que a gente vive o tempo e a poesia acaba sendo o testemunho desse tempo. Então, não tem como dissociar, não é, o que você vive com o que você escreve, porque a poesia é um testemunho. E é um testemunho de si mesmo e um testemunho do seu tempo. Eu vou pedir sua permissão, Diego, para nós projetarmos aqui alguns de seus poemas. Nós estamos sempre aqui, ao gravarmos esse diálogo, solicitando que os autores nos encaminhem, no caso dos poetas particularmente, 10 textos, através dos quais, 10 poemas, através dos quais nós possamos ter uma visão geral de sua poesia e possamos conversar um pouco acerca das motivações temáticas e também entender um pouco de como esse escritor ele se relaciona com o texto do ponto de vista do plano formal. Então, nós vamos projetar aqui alguns desses poemas para que nós possamos conversar um pouco a respeito deles. Me permita aqui projetá-los, por gentileza. Só um minuto, por favor. Só localizar aqui o poema, tá? A gente salvou aqui, hein? Só um minutinho, por favor. Ok. Agora sim. Deixa eu buscá-lo aqui, tá, Diego? Perfeito, Dilson. Isso, ok. Agora. Ok, para você já? Perfeito, Dilson. Já está aqui, já está em tela. Acho que nós podemos aí. Você tem alguma preferência por algum poema, particularmente? Podemos Vamos começar começar com o com o primeiro aqui, né? tinteiro, Eu pediria que tinteiro de você, cegar raízes. eu pediria que você fizesse a leitura ou declamação do poema, como queira chamar. Fique à vontade. Tinteiros de cegar raízes. Chega o tempo imediato em que todos temos de cegar as raízes, como batatas ou cenouras, beterrabas ou mandiocas, antes que a terra-mãe apodreça o limo das nossas cascas duradouras,
mas perecíveis. Passa o tempo vivaz, expiramos contidos desde o ventre. Poema extraído do livro Tinteiros da Casa e do Coração Desertos. Cegar as raízes. Que imagem bela, né? Cegar as raízes aí, esse ato, essa ação, né? Expressa aí, sobretudo, em que esse verbo, né? Que nos remete aí à finitude das coisas, né? A finitude daquilo que faz nascer as coisas, se revela aí através de um conjunto de imagens que estão relacionadas aí com verduras, com aspectos que nós que nós extraímos da terra, né? E que são vitais aí, que são elementos que nos nutrem, né? Então nós temos aí a ideia do renovar-se. É necessário que literalmente nós possamos nos renovar através da construção de novas associações, de novos percursos. Foi essa leitura que eu inicialmente fiz aí do texto, né? Veja bem, o que é cegar raízes para o poeta? A cegar raízes, Dilson, é colher, né? É como você estava expressando aí, é a renovação, usufruir, né, das coisas da terra. Por isso essas imagens das batatas, que são alimentos, né? Batatas, cenouras, beterrabas e mandiocas. E também essa questão do tempo reencontrado aí, em busca do tempo perdido, como bem proustiano, né? Passa o tempo vivaz e expiramos contidos desde o ventre. Quer dizer, morremos, falecemos contidos, né? Reprimidos desde quando nós nascemos. Então nós temos que enfrentar o tempo. Por isso que eu digo, chega o tempo imediato em que todos temos de cegar as raízes, ou seja, de colher essas raízes, antes que a terra-mãe apodreça o limo das nossas cascas duradouras, né? Que isso se refere à existência humana, mas que é perecível. A qualquer momento você pode desaparecer. E passa o tempo vivaz, é a vivência, né? A memória reinventada, é o respeito, é a imagem. Passa o tempo vivaz, respiramos contido desde o ventre. Essa ideia, veja que você transmite aí, dá um aspecto que seria motivo para a melancolia, você dá um outro tratamento a esse aspecto, né? Vamos aqui tomar, por exemplo, um verso: apodreça as nossas cascas. Olha a ideia da finitude aí muito bem expressa, no sentido daquilo que reveste literalmente, né? Ou reveste a verdura, a fruta ou a própria árvore, né? E você enfatiza isso logo em seguida: duradouras, mas perecíveis, né? A relação antitética que expressa muito bem essa ânsia de viver o momento presente. E essa palavra limo, né, Dilson, antes dessa palavra apodreça, né, porque a existência humana, ela é cheia de mazelas, né? Então o limo vem como essa lama, essa sujeira que a vida vai limpando à medida que o tempo passa. Por isso que apodrece o limo das nossas cascas duradouras. É uma palavra importante no poema, né? O limo. Vamos passar um outro poema. Vamos lá. Metalinguagem, né? Fique à vontade. Metalinguagem, para Ferreira Goulart. Ai, que vontade de esganar Clarice! Ela me ensinou o infinito, o perdido, o áspero e o desespero, no halo de uma flor, a devorar meu espelho. Então veja bem, você começa aí com uma construção que dá graça ao poema e que consegue transmitir aí um humor. Ai, que vontade de esganar Clarice. Essa Clarice não é qualquer pessoa não, viu, Dilson? Essa Clarice é Clarice Lispector. Eu imaginei que fosse Clarice Lispector. Sobretudo aí pelo tom enigmático, né, e de angústia, né, que a escritura da Clarice consegue projetar em nós.
quem leu no mínimo um conto da Clarice consegue ter essa ideia muito clara do mistério, da angústia e de questões que estão diretamente associadas a a essas palavras e a cosmovisão daí decorrente, né? Mas aí você começa, ai que vontade de esganar Clarice. Essa ideia, na verdade, é de apreço, né? Então você É, consegue aí esse esganar, primeiro ai, né, que vai aí e está associado não à ideia de sofrimento, né, mas é a exaltação, né, do grau de admiração, e esse esganar aí, na verdade, é o querer bem. Então você subverte o sentido do verbo, daí a ironia que está presente no texto, que faz com que haja, e portanto, uma leveza em todo o texto. Clarice é um xodó, viu, Dilson? É uma paixão, assim, permanente. É um amor absoluto que eu tenho pela obra dessa grande autora. E esse poema tem um título Metalinguagem, porque no livro de poemas do Ferreira Goulart, por isso que está dedicado também ao Goulart, dentro da Noite Veloz, ele tem um poema em que ele homenageia Clarice quando ela morreu, né, no cemitério do Cajute, enterrada e tal. Não sei se você lembra desse verso do Goulart. Está dentro da Noite Veloz. E por isso essa dedicatória ao Goulart, né? Por isso metalinguagem também. No halo de uma flor a devorar meu espelho. Veja bem, a construir o quê? A influenciar na construção de uma identidade, né? Então aqui nós temos Exatamente. literalmente a declaração de amor, a linguagem, sobretudo, a Clarice Lispector, né? E uma declaração muito sensível, né, Dilson? Quando diz, porque vem muito forte, ela me ensinou o infinito, o perdido, o áspero e o desespero, no halo de uma flor, né? Um halo de uma flor a devorar meu espelho. É quando eu me enxergo, né? Então, esse poema tem uma tríplice leitura, né? Tem um diálogo com a poesia do Ferreira Goulart, tem um diálogo íntimo com a alma da Clarice Lispector e com a obra da Clarice Lispector, e tem a minha visão de mundo transformada no que eu senti com essas impressões que eu tive ao ler Goulart e ao ler Clarice. Bem, passemos para o seguinte, e nós encerramos dando essa visão sobre sua poesia com esse poema. Em seguida, naturalmente, que eu vou lançar um questionamento final. Ensinamentos sobre o poeta, por gentileza. Ensinamentos sobre o poeta. Quando tenho saudades do mar, conchas ao ouvido, marulho de todos os dias estendido ao peito na imensidão dos azuis imemoriais. Homero, céu, outro mar, nas águas solitárias da infância, os tempos prustianos, a busca desenfreada do tempo perdido, de outras memórias, nos velhos poetas gregos, nos amados escribas latinos, sonata de um naufrágio, os poemas no abismo. Muito bem. Poema extraído do livro Gravidade das Xananas. Veja bem, você aí constrói um poema com duas Que é um instâncias. livro que publiquei em 2019, Gravidade das Xananas, mas na... Eu concluo seu raciocínio, depois eu retomo. Esse livro, Gravidade das Xananas, ele foi publicado em 2019, mas os poemas são todos de 2015, né? E aí tem uma expressão, foi de quando eu saí, eu morei no Paraná e depois voltei para minha cidade natal, em Parnaíba. E aí nesse olhar encontrado, né? Eu senti as saudades do mar. E aí colocava as conchas ao ouvido. E aí lembrava os poetas latinos, lembrava Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. É uma outra metalinguagem também, né? Nós temos aí Sobre... duas instâncias de anunciação, né? Uma que é o quê? Que é a lembrança projetada pela memória vivida no sentido literal, né? A lembrança da infância, e a outra que se relaciona aí às leituras que remetem de alguma forma, que dialogam de alguma forma com esse olhar da infância, né? Ou com o lugar físico em que se projetam as memórias da infância, né? E aí nós temos esse ato aí maravilhoso de pôr
conchas ao ouvido, é marulho de todos os dias, céu, outro mar, nas águas solitárias da infância. Veja aí a fusão entre céu e mar, as duas coisas que passam a ter exatamente a mesma carga semântica, a significarem a mesma coisa. Lugar de encantamento, de afeto, de emoção. Então foi isso que eu consegui ler aqui ao me deparar com esse poema. E a imagem do infinito também, né, de o céu, outro mar, e a questão de Homero é a questão da aventura, né? De ser a poesia essa aventura que a gente está sempre em busca dessa infância, de ser esse canto universal, né, lírico, telúrico, memorialístico, né? Inclusive tem até uma questão de uma poesia toponímica, né? Com a inscrição de lugares e de pessoas. Tudo isso é fusão, fusão de tempo, né? Fusão de identidade, de memória. Nós vamos fechar aqui o nosso diálogo, Diego, com uma pergunta que possa resumir de alguma forma um pouco da sua concepção poética. Se você tivesse que escolher uma imagem e também um verso capaz de resumir e simbolizar o seu diálogo com a palavra poeta, com a palavra poética, que imagem, que palavra ou verso melhor resumiriam o seu fazer poético? Na verdade, Dilson, a minha poesia, eu encontro duas palavras que remetem rapidamente à ideia de todos os livros, todos os poemas, né? Que é a questão de ser orgânica e de ser excêntrica. Aí eu volto àquela mesma questão do ser ridículo, né? De se expor, de abrir a alma a toda prova, né? Estar de peito aberto à imensidão do tempo. Então, a palavra mesmo que eu escolheria seria a palavra orgânica, né? E a imagem é o tempo de desembarque. Está no meu livro Candelabro de Álamo. A poesia é esse tempo de desembarque, né? Tem estação, não tem estação prévia. Ela vai no ritmo da passagem, no ritmo das paisagens que você vai usufruindo no percurso do viver, né? Do caminhar, de ser ser humano, né? Que vive, que sonha, que enfrenta as suas misérias, as suas mazelas, as suas tristezas, as suas dores, né? A poesia é isso, é essa vivência, é essa memória que sempre quer se reinventar dentro da gente, né? Então, o que eu busco é uma invenção, né? Eu busco palavras que me inventem e que possam inventar possa inventar outrem, né? Que possa transformar a vida de outrem. Então, a poesia é esse diálogo, né, que vai de mim para o outro. É bem aquilo que eu já expressei no começo da nossa conversa. Eu gostaria, Diego, poeta Diego Mendes Souza, de agradecer a sua participação na série Literatura Hoje e lembrar que o livro Velas Náufragas é tema do Círculo de Leitura, do Círculo Literário Virtual do portal Entre Textos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Dilson, pela explanação dos poemas. Até mais. Até mais.